Guerra. Guerra nunca muda. E esta guerra já dura há 100 anos, então gostaríamos muito de algum tipo de mudança por aqui. Este é o Japão antigo, e o país está em estado de guerra civil há décadas. O sistema feudal entrou em colapso e os senhores da guerra competem pelo poder. A história sangrenta da Era Sengoku, os 100 anos mais mortais do Japão. O Sengoku Jidai, ou o período dos reinos combatentes, foi basicamente uma guerra civil intermitente em todo o Japão que durou mais de um século. O Japão foi unido sob o shogunato. Os shoguns eram uma espécie de ditador militar que era o verdadeiro poder por trás dos imperadores. Abaixo do shogun estavam vários senhores locais que tinham grandes poderes dentro de seus próprios domínios. Este tipo de estilo de governo de cima para baixo, com o governante no topo, depois os senhores, depois os nobres menores e depois os camponeses, é chamado de sistema feudal. Mas no Japão do século XV, uma série de shoguns fracos levou os senhores, chamados daimyo, à guerra entre si pelo poder e pela oportunidade de se tornarem o próximo shogun. Além disso, as constantes mudanças de poder levaram a uma série de revoltas camponesas e seitas religiosas militantes. Pense em Game of Thrones, só que tem 100 temporadas e é muito menos otimista. A era começou em 1477 com a eclosão de um conflito chamado Guerra Onin, uma crise de sucessão de 11 anos sobre quem se tornaria o próximo shogun. Depois houve uma revolta chamada Rebelião Kaga, seguida por mais algumas guerras de sucessão. Depois a China suspendeu todo o comércio com o Japão devido aos combates constantes. Apertem os cintos porque estamos apenas a começar. É claro que, durante este negócio feio e sangrento, a Europa encontrou uma forma de piorar a situação. Os europeus chegaram ao Japão pela primeira vez em 1543 e trouxeram consigo o produto incrível que faz tudo. Ele atira? Bem, faz uma coisa. As armas foram introduzidas no Japão na forma de mosquetes portugueses, o que mudou a face da guerra. Um jovem daimyo ficou muito impressionado com essas invenções inovadoras e criou algumas estratégias bem bacanas para usá-las para explodir seus inimigos em pedacinhos. Esse cara inovador se chama Oda Nobunaga. Na década de 1560, este novo e ambicioso daimyo começou a consolidar o poder. Você deve se lembrar de Oda Nobunaga de suas aparições na cultura pop, como o vilão dos jogos Onimusha e também como o vilão de Soul Calibur. Quando não era um vilão de videogame, Nobunaga estava ocupado unificando o Japão sob um único governante, ele mesmo. Ele fez isso sendo o bastardo mais descaradamente brutal do Japão e funcionou deprimentemente bem. O lema pessoal do homem era o pouco sutil governar o mundo pela força. Praticando o que pregava, em 1561, Nobunaga destruiu um mosteiro que ajudava seus inimigos, matando monges, mulheres, crianças e caçando qualquer que tenta se escapar. Foi nessa época que Nobunaga começou a se referir a si mesmo como o Rei Demônio do Sexto Céu. Este apelido que soa super fodão é na verdade uma referência a uma figura do budismo, que governara o mundo manipulando os desejos das pessoas. Geralmente, presume-se que ele usou esse nome para assustar e derrotar seus inimigos, mas ele certamente matou caras suficientes para merecê-lo. Com sua personalidade magnética, bigode incrível e talento para matar pessoas, Nobunaga começou a consolidar o Japão sob seu domínio. Ele era o mais poderoso dos senhores da guerra e poderia ter dominado todo o país se não tivesse sido dramaticamente traído por um de seus próprios generais, morrendo em 1582. Após a morte de Nobunaga, seu leal servidor, Toyotomi Hideyoshi, assumiu e vingou-se de sua amada. Líder. Um pouco menos brutal que seu antigo chefe, Toyotomi consegue unificar o Japão sob seu governo, decidindo naturalmente que o país realmente precisa, depois de um século de guerra constante, é invadir a Coreia. Estas incursões, sim, foram mais do que uma, tentaram 2 vezes. Não correram bem e acabaram por enfraquecer o poder. Quando ele morreu em 1598, o vácuo de poder resultante causou outra guerra civil.
As duas principais facções nesta guerra final foram os leais a Toyotomi e o exército leal a um dos ex-aliados de Toyotomi, Tokugawa Ieyasu. Tokugawa vinha construindo seu poder há anos e estava pronto para finalmente assumir o controle do Japão. Ele derrotou os exércitos Toyotomi na Batalha de Sekigahara no ano de 1600 e estabeleceu o shogunato Tokugawa, que governaria o Japão por 250 anos. Em 1603, Tokugawa foi declarado shogun pelo imperador. O período Sengoku é geralmente considerado como tendo terminado em 1615, após o cerco de Osaka. Os últimos leais a Toyota foram derrotados, seu castelo foi incendiado e o clã Toyota foi completamente exterminado. O lendário espadachim Miyamoto Musashi também teria morrido naquela batalha, lutando ao lado da Toyota. O cerco marcou o fim sangrento de um período brutal da história, inaugurando, bem, francamente, outro período brutal da história. No entanto, houve algumas guerras civis menores. A história é bem sangrenta. Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu são conhecidos coletivamente como os grandes unificadores do Japão. E é verdade que uniram o país depois de este ter sido dilacerado pelo período Sengoku. Eles fizeram isso com muito derramamento de sangue, mas funcionou. Nobunaga, o rei demônio, também construiu estradas e pontes, proibiu monopólios e apoiou as artes. Portanto, devemos olhar para a história com um olhar um tanto desapaixonado e reconhecer que, embora possamos ver como as coisas aconteceram, seria de pouco consolo para os milhares que morreram num século de guerra sangrenta. No mínimo, grande unificador é definitivamente um apelido melhor do que rei demônio. A era Sengoku no Japão foi marcada por um conflito civil que durou mais de 100 anos, onde senhores da guerra competiam pelo poder e a oportunidade de se tornar o próximo shogun. Eu trouxe 4 curiosidades, são elas: a introdução de armas de fogo pelos europeus, como os mosquetes portugueses, mudou drasticamente a face da guerra no Japão, com figuras como Oda Nobunaga aproveitando essas inovações para consolidar seu poder. Nobunaga, conhecido como o Rei Demônio do Sexto Céu, foi um dos mais brutais senhores da guerra, usando métodos extremamente violentos para subjugar seus inimigos e unificar o país sob seu domínio. Após a morte de Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi assumiu o controle e tentou expandir o domínio japonês invadindo a Coreia, resultando em conflitos que enfraqueceram o poder do Japão. Tokugawa Ieyasu emergiu como o vencedor final após a Batalha de Sekigahara em 1600, estabelecendo o shogunato Tokugawa, que governaria o Japão por 250 anos, marcando o fim do período Sengoku.